Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e aí vamos para mais uma resolução de exercício sobre estruturas condicionais. Essa é a questão 6, com o seguinte enunciado. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários variável de acordo com o cargo. Conforme a tabela abaixo, eu tenho o cargo de 1 gerente, 2 engenheiro, 3 técnico, 4 auxiliar, os percentuais aí de reajuste. Faça um algoritmo que lê o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário for inválido, deverá imprimir uma mensagem de erro. Como resultado, mostra o salário antigo, o novo e a diferença. Então, aqui a gente já tem uma questão pedindo para dar uma tratada aí de erro, dependendo do que for digitado. E vai fazer mais uma questão aí que fez cálculo de percentual. Só vou fazer aqui dar uma explicaçãozinha aqui, de novo, um pouco nessa parte de reajustes. Aqui a gente tem um percentual de aumento, que vai ser dado aqui de 10, 15, 20, 25%, que aí a gente vai fazer da seguinte forma. Pronto, vamos lá, pessoal. Eu vou explicar de uma forma bem direta aqui como é que a gente vai fazer quando tiver uma questão de que o valor que vai ser reajustado já vem no enunciado. Aqui já está dizendo que o salário vai ser reajustado em 20%, em 10%, 25%. A gente já fez uma questão anteriormente que quem dizia o percentual era o usuário na hora que o algoritmo estava em execução. Aqui é mais fácil. Quando o percentual já vem no enunciado, o que a gente vai fazer é o seguinte. O novo salário, como vai ser um aumento, o novo salário... Opa, só um instante. O novo salário vai ser o salário antigo. Quando é um aumento, vocês sempre fazem o salário antigo multiplicado por 1 ponto. Quanto vai aumentar? 25%? Então, 1,25. 20%? 1,20. 50%? 1,50. Certo? Então, sempre que disser, olha, vai ter um reajuste de tantos por cento, já dizendo o valor explícito no enunciado, você já pode, na fórmula, direto, vir e colocar desse jeito aqui. Certo? Então, lá nossas fórmulas, dependendo do cargo do funcionário, vai ser 1,25, ou vai ser multiplicado por 1,20, 1,10, que pode ser 1,1 e 1,20 pode ser 1,2 e 1,15. Aqui eu já tenho as fórmulas dos meus reajustes, certo? Depois eu vou explicar em cima dessa mesma fórmula se fosse um desconto. Aqui é uma coisa que o valor vai aumentar. Então, a gente multiplica por 1 ponto o percentual que vai aumentar, certo? Se fosse 17%, 1,17. É bem prático. Isso aqui é uma simplificação da regra de 3, né? Mas só de cara você já sabe qual vai ser a fórmula. Vou voltar para o visual e para a gente colocar essa questão no algoritmo. Então, vamos lá, já completei aqui, questão 6, reajuste salarial. Eu vou ter de variáveis, eu tenho para o funcionário, eu vou ter que ler o salário atual, né? Deixa eu chamar sal para ficar mais rápido de digitar, e nsal, que vai ser o novo salário. A diferença, eu não vou botar a variável não, que eu já vou jogar direto a diferença no escreva, certo? Fazendo a subtração aqui delas duas, de sal com novo sal. Então, aqui eu tenho variável tipo real, e eu tenho a variável inteira, que seria o cargo. Cargo inteiro. Aqui vou começar só fazendo aquele iniciozinho da tela. Escreva L. Botar empresa legal. Aspa e parêntese. Escreva L vazio. Escreva L, botar aqui, reajuste salarial. Então, reajuste. Outro, escreva L.
vazio. E aí a gente começa com a entrada das variáveis, escreva primeira informação que a gente pede é o salário do funcionário. Então, salário atual. Então, eu tenho o leia sal. Aí, eu tenho agora, escreva o cargo. O cargo é uma variável que vai armazenar 1, 2, 3 ou 4, que é uma legenda para engenheiro, gerente, técnico, auxiliar, certo? Então, eu tenho que dizer qual número a pessoa tem que digitar, dizendo qual cargo corresponde a cada número. Então, eu preciso daqui, na hora desse escreva, quando a gente usa essas legendas, colocar. A gente já fez isso em outra questão que era do sexo, 1 para feminino, 2 para masculino, aqui a mesma coisa. Então, 1, gerente. 2, eu tenho engenheiro. Eu tenho 3, técnico. E eu tenho o 4, o auxiliar. Então, essa é a minha legenda. Eu preciso que o usuário saiba qual é o que é que ela tem que digitar, né? Então, eu tenho que botar aqui, escrever aqui a minha legendinha na tela e faço a leitura, leia, cargo. Pronto. Então, com isso, a gente leu as duas variáveis de entrada. Agora, eu tenho que calcular o novo salário de acordo com o reajuste que ele recebe por conta do cargo. Então, aí eu tenho reajustes diferentes de acordo com o cargo, então vou precisar de uma seleção. Nesse caso, como o cargo é uma variável do tipo inteiro, eu posso utilizar o comando escolha caso, certo? Que fica mais simples. Sempre que puder usar o escolha, utilize porque ele é um comando que fica mais limpo. A visualização no algoritmo, ela fica melhor, o entendimento também, certo? Nem sempre dá para usar, mas aí sempre que puder, usa. Então, eu vou aqui com escolha. Toda questão, ela sai com o comando se, seleção simples, composto ou aninhada, toda. Se você não souber o comando escolha, você consegue resolver qualquer questão que precise tenha tomada de decisão, né? Como o escolha tem algumas restrições, nem toda essa situação de questão a gente consegue resolver com escolha. Mas se você sabe o se, ele também faz. Aqui faria com se, mas essa questão eu vou fazer só com escolha. Então, eu escolha. A variável que a gente vai testar é o cargo. Escolha cargo. E aí tem as opções aqui do cargo. Então, caso seja 1, então o novo salário, certo? Vai ser, quando o cargo é 1, eu tenho o cargo de gerente, aumenta apenas 10%. Então, o novo salário vai ser o salário multiplicado 10%, 1,10. Vê como fica simples, certo? Vamos agora fazer as outras 3 situações, os 3 outros cargos. Vou copiar e colar, Ctrl Insert. Vou colocar aqui. Vamos agora só ajustar. Caso 2, caso 3 ou caso 4. No caso do 2, eu tenho 15% de aumento. Engenheiro, 15% de aumento. Eu tenho para técnico 20% de aumento, então 1,20. E técnico 25%, auxiliar 25%, então 1,25. Então, todas as 4 situações de aumento salarial, de reajuste salarial, foram tratadas aí. Só que na questão, ela diz o seguinte: caso a pessoa digite um cargo inválido, é para sair uma mensagem. Então, eu vou ter que ter aqui a cláusula outro caso, certo? E coloco um escreva L. Bota aqui, você informou. Você informou um cargo
inválido. Certo? Aqui a gente pode fechar o escolha, fim a escolha. E aí a gente vai apresentar a resposta. Vai acontecer uma coisa aqui que depois que eu executar, vou mostrar para vocês um erro, vamos dizer assim, que aí depois eu justifico ajustando, certo? Só para... é uma coisa que eu tô fazendo aqui proposital. Não vai ser bem um erro não, certo? Aí a gente tem o seguinte, calculou o novo salário, ou vai dizer que o cargo está inválido. Então, agora a gente só vai fazer a impressão da resposta, que vai ser... escreva L. Vou pular uma linha. Escreva L, resultado. Certo? Escreva L, salário antigo. Vou botar primeiro uma vazia aqui. Escreva L, salário antigo. Então, eu tenho sal, certo? Eu tenho, escreva L, novo salário. Novo salário. Deixa eu só botar o acento aqui. Novo salário. Eu tenho N sal. Escreva L, diferença. Vou botar aqui, diferença salarial. Vou botar só diferença mesmo, ficou esquisito. Diferença vai ser o novo salário menos o salário que eu ganhava. Então, vai ser a diferença entre um salário e outro, certo? Finaliza aqui, já tá o fim do algoritmo. E aí, a gente pode executar, certo? Vamos lá. Aqui, vamos supor que eu tenha salário atual, vou colocar R$500 para um auxiliar, tipo 4. 4 é 25%. 25% de 500 vai ser... Aqui tem um erro, certo? Vamos lá, nesse escreva ele vai lá marcar. Foi uma falta de um parêntese. Vamos lá. Algoritmo executar. Então, salário atual eu falei 500, não foi? Para um auxiliar, eu vou ter que... O salário antigo era R$500, o novo salário 625, a diferença R$125, certo? Que é um quarto do salário antigo, né? Então, eu tenho aqui a execução de uma situação de auxiliar. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês o que vai acontecer agora se eu digitar uma opção inválida. Vou colocar aqui 500, o salário atual, e o cargo dessa pessoa é cargo 7, que não existe. Aí vê o que acontece aqui, ó. Ele diz que informou um cargo inválido, que era só para falar isso, só que ainda tentou imprimir o resultado e sair imprimindo aqui um monte de doideira, né? Dizendo que o salário era 500, que o novo salário era 0, a diferença era menos 500. Quando a pessoa digita um cargo inválido, não é para imprimir esse resultado, certo? Então, era isso que eu estava falando, que depois ia fazer um ajuste aqui no algoritmo. Então, veja só, essa parte aqui de baixo dos resultados só é para ser impresso se a pessoa digitar um cargo válido, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar isso aqui dentro de uma seleção. Então, olha, se o cargo for um cargo válido, cargos válidos vão ser cargos maior ou igual a 1, certo? E cargo
menor ou igual a 4. É quando a gente testa intervalo. Se a gente vai testar um intervalo, a gente tem que ter um se com a primeira expressão relacional perguntando o valor mais baixo, maior ou igual ao valor mais baixo, o início do intervalo, e ela sendo testada com sendo menor ou igual do que o valor final do intervalo, certo? Então, se o cargo for maior ou igual a 1 e o cargo for menor ou igual a 4, significa que ele está dentro do intervalo entre 1 e 4, inclusive o 1 e o 4. Então, ali é um cargo válido, então eu posso sim fazer a escrita do resultado. Eu tenho salários para apresentar a diferença e aí eu finalizo o meu se aqui, certo? Então, vê que a gente já teve uma questão aqui com 2 tipos de comando de... os 2 comandos de condicionais, 2 estruturas condicionais. Então, a gente usou o escolha e teve um se também. Então, vamos ver o que vai acontecer agora quando o cargo for inválido. Vou executar. Então, eu tenho o salário atual, 500, e o cargo, 7. Se eu disse aqui que o cargo era 7, você informou um cargo inválido e não me mostrou mais nada, porque só ia entrar naqueles escreva se o cargo fosse válido, certo? Vamos só colocar mais uma vez, executar mais uma vez com outra situação válida. Então, eu vou executar aqui com um técnico, salário atual é 700, o técnico aumenta 20%, então vai ser R$ 140. Então, eu tenho um técnico, tipo 3, cargo. Então, eu tenho aqui salário antigo 700, salário novo 840, e a diferença vai ser 140, certo? Então, aí a gente teve aqui um exemplo, uma questão que a gente fez tratamento de erro, né? No caso, tratou, caso a pessoa estivesse digitando um cargo que não existisse, esse tratamento seria apresentar a mensagem dizendo ao usuário que digitou um cargo inválido, certo? Usou as duas estruturas condicionais, ficou interessante, porque a gente acabou usando as duas, né? E, mais uma vez, a gente já vai tendo aqui os programas da gente dando uma crescidinha, certo? Então, com relação à questão de estrutura condicional, são essas 3 questões que eu estou resolvendo, né? Que a gente já fez, da 4 à questão 6, essa sendo a última. E aí vocês devem partir para a resolução de exercícios sozinhos e precisando de ajuda, vocês pedem para mim, certo? Ou para algum colega que possa dar uma ajuda, ok? Como é que tá aí o entendimento de vocês? Tudo certo? Então, até mais, tá? Um abraço.